Paz do Senhor e saudações da Igreja em Lessa da Palmeira. De facto, a Igreja em Lessa da Palmeira ocupa, eu diria, 80 a 90% do meu tempo. A Igreja da Madalena, apenas 10% da colaboração ali naquela igreja. Mas graças a Deus que o Senhor tem trabalhado na vida destas comunidades, tem sido uma bênção também poder, de alguma forma, liderar e estar ao serviço do Senhor junto de todas estas pessoas. Em particular, gostava de compartilhar com vocês que na Igreja em Lessa da Palmeira, de há cerca de 2 meses atrás, começaram a assistir connosco 2 irmãs, filha e mãe, ucranianas. E, de facto, a Verónica, que é o nome da filha, e a Júlia, que é o nome da mãe, elas, eu já conheço a Verónica. Não sou eu, não é a minha voz. Eu não consigo chegar assim, então, um bocadinho mais para mim. Ok. Obrigado. Está corrigido. Vamos lá ver. Ok. E então a Verónica ajudou-nos o ano passado, no verão, no nosso acampamento, que a organização que eu também dirijo, Teach Beyond, Jan's Team, antigamente conhecida assim, dirige em Portugal. Fazemos o English Camp e ela, que é professora de inglês, ajudou-nos nessa tarefa. Principalmente porque nós tínhamos 3 campistas ucranianos refugiados connosco. Este ano, pela graça de Deus, já sabemos que vamos ter 9 campistas ucranianos refugiados, jovens refugiados em Portugal, e por isso a presença dela vai ser requerida outra vez. Mas, entretanto, há cerca de 2 meses atrás, ela ligou para mim. Ela vive numa localidade chamada Palmeira, não é Lessa da Palmeira, Palmeira, perto de Santo Tirso, e ela disse: olha, nós já fomos a assistir a 1 ou 2 igrejas aqui nesta zona, estamos à procura do lugar onde o Senhor possa falar connosco, estar connosco, e então, se for possível, nós visitarmos a vossa igreja, seria bom. Claro. Olha, já agora almoçam depois connosco, a boa tradição hospitaleira portuguesa, não é? Almoçam connosco e vamos conversando. Entretanto, elas estiveram connosco, sentiram-se bem e desde essa altura estão a reunir-se connosco. Estas 2 senhoras, a Verónica tem 35 anos, a Júlia, a sua mãe, eu não sei que idade é que tem, mas também não pergunto, são de Zaporizhia. Sabem Zaporizhia? Onde está a central nuclear, a maior central nuclear, e que é, para inclusivamente nós, restos europeus. Elas saíram de lá, fugidas. A Verónica é também cavaleira de competição, tem um cavalo e conseguiu, gastou todas as suas economias para fugir com o seu cavalo, a sua mãe e um cãozinho pequenino que tem, chamado Daisy. Fugiram, foram primeiro para a Holanda. Na Holanda, lá num dos centros hípicos que ela conhecia do passado, perguntou que lugar da Europa é que podia servir de refúgio para ela, para o seu cavalo, e também para ela poder competir e, enfim, estar segura. Portugal pareceu-lhe no princípio, como provavelmente a todos os ucranianos que fugiram para cá, muito longe, mas depois ela sentiu que era para ali que o Senhor estava a conduzir e ela veio. Uma semana depois de sair, um míssil russo atingiu a sua casa e foi completamente destruído. Uma semana depois. E sempre que ela se refere a isto é com muita emoção. Ainda hoje na igreja nós oramos por elas, também pela Ucrânia, pelo povo da Ucrânia, todo o sofrimento, toda a destruição. É sempre, para todos nós, horrível e tremendo quando nós, todos os dias, ouvimos notícias do que está a acontecer ali.
E a nossa oração é que o Senhor toque o coração destes homens para que aquela guerra termine o mais rápido possível. Eu costumo dizer à Verónica que aprecio muito a ajuda dela no acampamento, mas oro todos os dias para que ela não esteja no acampamento. Porque se ela não estiver no acampamento, significa que a guerra acabou e ela poderá ter voltado para o seu país. Mas enquanto ela estiver aqui, vamos ter a ajuda dela. E tem sido uma bênção também para a nossa igreja ali em Lessa da Palmeira. O Jorge há pouco referiu o refrigério. Eu, de facto, sou o editor-chefe do refrigério. Portanto, se tiverem alguma reclamação, no final, agarrem numa folha azul, papel selado, 25 linhas, como fazíamos antigamente, e apresentem a reclamação por escrito, que eu depois vejo. O Jorge talvez tenha sido bastante simpático, porque no próximo número ele vai ter um artigo, por isso... Tá. Não era para dizer isto. Já está. Muito bem. Dou graças a Deus por estar com os irmãos aqui. Lá fora está mais calor do que aqui dentro. É curioso, por isso. E mesmo que estivesse aqui calor, é um calor diferente. O calor que o Senhor coloca nos nossos corações, para o amarmos, para o servirmos, para o louvarmos e adorarmos. E já o fizemos de uma forma maravilhosa durante o dia de hoje. E vamos também adorar o Senhor, lendo a sua palavra, escutando aquilo que Ele tem para nos dizer esta tarde. Eu queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos dos Apóstolos, ou também chamado Atos do Espírito Santo, capítulo 4. E vamos ler um trecho que se encontra entre os versos 23 e 35. Atos, capítulo 4, versos 23 até ao 35. E antes de lermos, eu queria fazer um pouco a contextualização daquilo que vamos ler. Deixem um dedo lá, nessa passagem, é essa passagem que vamos ler, vamos contextualizar. Sabem, uma das palavras que nas últimas décadas mais temos ouvido nos noticiários, mais temos ouvido no dia a dia, no nosso cotidiano, é a palavra crise. É ou não é? Quer estejamos a falar da economia, quer estejamos a falar da política, quer estejamos a falar do futebol, quer estejamos a falar de inflação, quer estejamos a falar de qualquer coisa, parece que a palavra crise aparece sempre. É a forma, parece até mais simples, mais corriqueira, de definir muitas das vezes as situações que cada um de nós passa, ou até como comunidade, ou até como país, até como mundo. Nós estamos a passar crise. Eu não me lembro, quando eu era pequenino, ouvir sequer esta palavra. O que é que isto significava? A primeira vez que eu ouvi a palavra crise foi numa aula de História. A crise de 1383-1385. Alguém aqui sabe o que aconteceu durante esse período de tempo? E porquê é que era chamada crise? Kim? Diz? Sim, estávamos na iminência, não perdemos, mas estávamos na iminência de perder a independência. Não é? Porque Dom Fernando morreu sem herdeiros legítimos ao trono e por via daqueles casamentos que se faziam com a Espanha, não se esqueçam que de Espanha... Há aqui algum espanhol? Nem bom vento, nem bom casamento. E este ditado tornou-se popular no século XX, na primeira metade do século XX, melhor. Porquê? Porque a história foi revelando que os casamentos que nós tínhamos com a Espanha, a nível dos reis e dos príncipes, das famílias nobres, tinham por objetivo garantir a sucessão, a geração real, mas ao mesmo tempo submetia-nos nós a eles, e muitas vezes eles a nós, em relação ao trono. Mas naquela altura Dom Fernando morreu e não tinha herdeiros, e então por via daqueles casamentos com os espanhóis, os castelhanos estavam a querer o reino de Portugal para si mesmos. Mais tarde conseguiram com os Filipos, lembram-se?
quando Dom Sebastião morreu lá em Alcácer, Quibir. E nessa altura surge um homem chamado Dom João, que veio a ser Dom João I, que era filho bastardo de Dom Pedro, o tal da Dona Inês. E então ele era o mestre de Irvis. E nessa altura o povo começa a querer que Dom João, apesar de ser filho bastardo, mas tinha sangue real, pudesse vir a ser rei de Portugal. E chama-se a essa altura crise, porquê? Crise política e a todos os níveis, porque não sabíamos bem o que é que iria acontecer. Havia muita confusão, havia muita incerteza e era preciso esclarecer exatamente o que é que iria acontecer. Esta foi a primeira vez que eu ouvi a palavra crise. E quando a minha professora de História me apresentou o assunto, a mim e aos meus colegas, a crise de 1383-1385, disse: porque carga d'água é que era uma crise. O que é que isso quer dizer? Que crise era esta? E eu não percebia bem o que significava haver uma crise. Mas a crise, ou as crises, são coisas que nos acompanham desde tempos imemoriais. Este texto que nós vamos ler agora fala-nos de uma crise. Talvez a primeira crise que a Igreja, recém-formada, recém-fundada pelo Senhor, quando começou no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a crise que a Igreja primitiva enfrentou. A Igreja cristã dava os seus primeiros passos e os primeiros tempos em Jerusalém foram de crescimento exponencial. Milhares de pessoas se convertiam com a pregação do Evangelho, quando Pedro pregou o Evangelho logo depois do Pentecostes. Milhares de conversões. Gradualmente a Igreja foi ganhando reputação, sendo até apreciada pela sociedade. Caía, como diz a palavra de Deus, nas boas graças da população. Abraçou a causa espiritual, mas também a causa social, apoiando as viúvas que não tinham meios de subsistência. E a Igreja abraçou essas causas. Mas tudo isto parecia ser um quadro inicial muito bom. Muito obrigado. Parecia ser um quadro maravilhoso. Logo a seguir vieram os problemas. À semelhança do que haviam sentido acerca de Jesus, as autoridades religiosas judaicas desconfiavam muito disto que era agora conhecido como a Igreja, a Assembleia, a Eclésia. E não hesitaram em prender Pedro e João, que eram os dois apóstolos provavelmente mais ativos no início da Igreja lá em Jerusalém. Prenderam Pedro e João depois destes pregarem o Evangelho mais uma vez, depois de curarem aquele coxo que estava a pedir esmola da porta formosa que dava acesso ao templo. Interrogados, proibidos de continuarem a ensinar em nome do Senhor Jesus, as autoridades judaicas acabaram por libertá-los. Ao mesmo tempo, a Igreja aguardava com expectativa, mas também com medo, o resultado de tudo isto. Esta foi a primeira grande crise vivida pela Igreja logo no início, marcada pela perseguição, pelo medo e pela morte, cujo culminar foi, como nós vemos em Atos capítulo 8, o martírio de Estevão. E então aí a perseguição começou realmente. Como reagiu a Igreja de Jerusalém a esta crise? E aqui a lição para nós, quando lermos o texto. Como reage a Igreja local hoje às crises? Quando as crises surgem, quando há perseguição, quando há dissensão, quando há opiniões diferentes, quando há conflito, como reage a Igreja dos nossos dias às crises? Há uma lição importante que nós aprendemos com este texto que nós vamos ver aqui e que fala da reação da Igreja em Jerusalém à crise. E esta lição é a seguinte, prestem atenção. É que a vida coletiva da Igreja é tão importante quanto a vida individual de cada um de nós. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Um dos
dos maiores receios de qualquer liderança da igreja é que, por causa das crises, as pessoas fiquem tão desanimadas, tão desorientadas, que venham a abandonar a igreja. Tivemos há pouco tempo uma pandemia que nos mostrou exatamente este receio. A igreja de Jerusalém estava no meio de uma situação de medo, de perseguição, de tortura, de morte. E numa situação como esta, o sentimento normal levaria qualquer pessoa a privilegiar a segurança pessoal e não tanto a segurança coletiva. Ou seja, do ponto de vista humano, seria muito plausível, vocês têm que concordar comigo, que qualquer crente na igreja em Jerusalém, para proteger a sua própria vida, ao ver outros crentes serem perseguidos e serem mortos, para proteger a sua vida, iria ocultar-se, iria esconder-se, iria dizer, é melhor eu não ir ao culto no próximo domingo, porque as autoridades judaicas vão me ver a reunir com aquela gente e eu vou ser um alvo fácil. Por isso, para me proteger a mim e proteger a minha família, então durante alguns tempos é melhor eu ficar sossegadinho, quietinho e não dizer nada. Quando eu for à mercearia ou ao talho e alguém me perguntar como fizeram a Pedro quando ele negou Jesus, lembram-se? Olha, tu não és cristão evangélico, não vais lá à igreja. Muito provavelmente os crentes naquela altura lá em Jerusalém, se isto acontecesse, iriam dizer não tenho comentários a fazer. Não faço comentários. De modo a se protegerem individualmente, em primeiro lugar. Mas sabem uma coisa? Não foi isso que aconteceu lá em Jerusalém. Os crentes fizeram exatamente o contrário. Em vez de se refugiarem em sua casa, isolados, sozinhos, protegendo-se a si próprios, eles reuniram-se com a igreja. Sentiam necessidade de estarem juntos. Porque percebiam que a proteção era maior se estivessem juntos. A proteção era maior se orassem juntos. É curioso. O cristão individual buscava no coletivo, na igreja naquela altura, a segurança, buscava a força para enfrentar o inimigo. Buscava a força para obter o ânimo para continuar, ou até aquilo servia, a perseguição, servia como trampolim para testemunhar. Na história recente dos Estados Unidos da América, vocês sabem qual foi o dia da história recente, e quando eu falo em recente, dos últimos 20, 30 anos, sabem qual foi o dia dos últimos 30 anos da história dos Estados Unidos da América em que houve mais pessoas nas igrejas evangélicas a assistirem aos cultos? Vou-vos dizer. Foi no dia 12 de setembro de 2001. Isto está aprovado. Depois daquelas duas torres lá em Manhattan, nos Estados Unidos, Nova Iorque, caírem, e sabendo que tinham sido perpetradas por terroristas islâmicos, e percebendo a insegurança, a vulnerabilidade da vida, o valor tão baixo da vida, a maioria dos americanos no dia seguinte foram para as igrejas orarem. Foram para as igrejas buscar segurança, buscar ânimo, porque era ali que eles sabiam. Muitas vezes as pessoas nunca tinham entrado numa igreja. Fosse ela batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, episcopal, o que quer que fosse, até a Igreja Católica. Toda a gente foi para as igrejas. Porque sentiam que no enfrentar daquela crise era ali, como coletivo, como comunidade, que eles precisavam estar. Interessante, não é? Mas por vezes, quando há crises, nós fazemos exatamente o oposto. Vamos ler o texto para perceber o que se passou com a igreja de Jerusalém. Capítulo 4 de Atos, versículo 23, diz assim: E soltos eles, Pedro e João, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs.
Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Até aqui, a palavra do Senhor, e que ela seja de consolo e de bênção para os nossos corações. Como é que a Igreja de Jerusalém reagiu à crise que estava a viver? Duas coisas a Igreja fez. A primeira reação é esta: oração. Vocês sabem tão bem quanto eu que a oração, eu já digo isto há muitos anos, infelizmente, a oração na Igreja é o parente pobre das nossas reuniões. Eu vou fazer aqui um selar, que é para nós meditarmos sobre o assunto. A oração, estou a falar da oração comunitária. Eu não ponho em causa se vocês oram todos os dias, nos vossos lares, quando fazem a vossa meditação, quando fazem o vosso devocional, seja de manhã, seja à noite, seja durante o dia. Eu não estou a pôr em causa quantas vezes vocês sequer oram por dia. Não é isso que estamos aqui a falar. Estou a falar da oração comunitária. A oração comunitária é o parente pobre das nossas reuniões, dos nossos ajuntamentos. Nós juntamos para tudo e mais alguma coisa. Parece ser fácil termos uma reunião disto, termos uma reunião daquilo. Ou reunião de oração é sempre muito difícil. Eu falo por experiência própria. É sempre a reunião menos assistida. É a reunião a que poucas pessoas se envolvem. E, no entanto, temos o exemplo da igreja primitiva, cuja primeira reação, primeira resposta, como se houvesse um gabinete de crise na igreja e que dissesse: a primeira resposta à crise é oração. Vamos juntar para orar. Vamos dar as mãos juntos e vamos orar ao Senhor. A oração tem poder. Mas nós esquecemos disso muitas vezes. Veja uma particularidade comigo desta primeira reação à crise. No versículo 24, olhem para lá, diz assim: unânimes levantaram a voz a Deus. Vejam o caráter coletivo desta oração. Não foi apenas uma pessoa que falou. Certamente, aquilo que é dito aqui deve ter sido apenas uma pessoa. Mas era o sentimento de todos. Ele falava por todos. Mas houve uma altura em que todos eles oraram, todos eles levantaram a voz ao Senhor, quando viram Pedro e João voltarem, depois de estarem presos, depois de serem interrogados, açoitados. Eles louvaram o Senhor, levantaram a sua voz. Não foi apenas uma pessoa individualmente, foi a comunidade toda. E por isso temos aqui uma primeira reação à crise, que é a oração com um caráter coletivo. Em segundo lugar, nos versículos 25 e 26, vemos esta expressão de alguém que fala por eles todos, dizendo: que disseste pela boca de Davi. É uma referência ao Salmo 2, versículos 1 e 2. E nós vemos aqui que, para além do caráter coletivo desta oração, vemos também o caráter bíblico da oração. Quem levantou a sua voz para orar lembrou as promessas que o Senhor tinha feito no passado.
Lembrou quão importante tinha sido a palavra do Senhor para Davi, o servo do Senhor. E teve a preocupação de, nas suas palavras, elas não irem contra aquilo que já estava escrito na palavra de Deus. É uma grande lição para nós. Eu não estou aqui a dizer que quando nós oramos temos que recitar textos bíblicos de trás para a frente. Muitas vezes eu tenho ouvido algumas orações assim e nós ficamos impressionados. Mas não seja porque a pessoa tem uma grande capacidade de decoração da palavra, o que é muito bom. Talvez um dos aspectos mais importantes no contexto do que estamos aqui a falar é que quando nós referimos alguns textos bíblicos nas nossas orações, há a preocupação de sermos bíblicos. Não queremos que as nossas palavras fujam muito àquilo que o Senhor já nos revelou. Mas o Senhor também quer ouvir as palavras do nosso coração, do nosso íntimo, daquilo que vai na nossa alma. E este que falou não só orou, fazendo uma referência ao Velho Testamento, dando este caráter bíblico da oração, mas ele também depois fala de coisas que eram sentimento do seu coração e do coração de todos aqueles que estavam com ele reunidos. O caráter coletivo da oração, o caráter bíblico da oração. Mas vejam também no versículo 24. Ele diz: Tu é quem fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Sabem, esta foi uma oração feita por aquela comunidade, por aquela igreja em Jerusalém, na qual se reconhecia a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele é o Criador de tudo, Ele é o sustentador de todas as coisas. E era a Ele que este povo, que estava a começar a ser perseguido e que estava a começar a viver em crise, era este Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, que eles queriam submeter-se. E esta é uma grande lição para nós, irmãos. Às vezes oramos ao Senhor para que Ele toque na nossa vida, para que Ele dirija as coisas na nossa vida. Mas muitas vezes são só palavras. Os nossos atos depois não provam que nós estamos submetidos à sua vontade. Submissão. Submissão. Nesta oração ele diz: Tu és quem fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Foi uma oração também com 4 pedidos, muito interessantes. No versículo 29, diz assim: Senhor, atenta para as ameaças à tua igreja. No versículo 29 ainda ele diz: Dá aos teus servos toda a ousadia para falarem a tua palavra. Versículo 30, estende a tua mão para curar. E ainda no versículo 30, que os teus servos operem sinais e prodígios em teu nome. Será que nós fazemos esta oração hoje? Devíamos fazer esta oração hoje. Sabem, a igreja em Portugal não é perseguida como a igreja é perseguida noutros lugares do mundo. Infelizmente, para aqueles nossos irmãos que muitos deles têm perdido a vida por amor do Evangelho e por amor do Senhor. Nós não somos perseguidos assim. Mas, no entanto, a igreja não deixa de estar ameaçada nos nossos dias. Ameaças muitas vezes veladas, que vêm de mansinho, que nos marginalizam, que vão dando ideia à sociedade de que, sabem, antigamente, no tempo da outra senhora, como a gente costumava dizer, corria um boato de que os evangélicos nos seus cultos pisavam o crucifixo. Chegaram a ouvir isso? Pisavam o crucifixo. E depois chegava a haver aquele rumor tão bestial, de bestialidade, de ridículo, que era que nós comíamos criancinhas ao pequeno almoço. Era, não era? Só para colocar o medo, só para ridicularizar, para nos marginalizar. A sociedade hoje não faz estas coisas, mas vai dizendo que nós não nos encaixamos no formato que a sociedade hoje quer, nos valores que a sociedade hoje quer. Nós parece que andamos sempre em contracorrente, e ainda bem.
Mas este é o tipo de perseguição, são as ameaças à igreja. Então faz todo o sentido nós também orarmos como eles oraram ali. Atenta, Senhor, para as ameaças à tua igreja. Protege-nos. Sai em nosso favor. Luta também por nós. Não é que o Senhor não o queira fazer, mas é apenas nós submetermos à sua vontade para que isso aconteça. Dá aos teus servos toda a ousadia para falarem a tua palavra. Precisamos disto hoje. Muitas igrejas têm que abandonar o evangelho açucarado, adocicado, muito social. Nós não podemos ter, mais do que nunca, medo de falar do pecado, de arrependimento e de que em Cristo há salvação e vida eterna. Porque de outra forma, é o inferno. A mensagem é pesada? É, sim, senhora. Mas é a verdade. E é essa que tem que ser dita, essa verdade com ousadia por cada um de nós. Porque o Senhor nos comissionou para que nós sejamos portadores da mensagem. Esta é a oração que eles faziam ali. Dá aos teus servos toda a ousadia para falarem a tua palavra. Estende a tua mão para curar. Oremos pelos enfermos. Provavelmente ele não estava aqui a falar apenas de cura física, estava a falar de cura espiritual, de cura emocional. Também isso é preciso nos nossos dias, mais do que nunca. O Senhor continua a ter poder para fazer isto. Então oremos para que o Senhor mostre o seu poder no meio do seu povo. E para que os seus servos operem sinais e prodígios em teu nome. E que sinais e prodígios daqueles apóstolos o poder do Senhor fizeram. E esta foi uma oração também, como reação à crise, que foi do agrado do Senhor. O Senhor agradou-se dessa oração. Como é que nós sabemos disto? Porque no versículo 31 diz que moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esta foi uma oração com o seu reconhecimento, com a sua adoração, com os seus pedidos, que agradou ao Senhor. E sabem, há poucas coisas que podem satisfazer o coração daquele que ama o Senhor. Uma delas é, sem dúvida, saber que aquilo que dizemos ao Senhor, aquilo que oramos, chega até Ele como um sacrifício suave, incenso agradável, e Ele sorri para nós. Há poucas coisas mais maravilhosas na nossa vida do que estas. Saber que o Senhor se agradou das nossas orações, se agradou daquilo que desejamos fazer, a intenção dos nossos corações. Então a primeira reação à crise foi a oração. Que lição grande para nós. Qual foi a segunda reação à crise? Vemos isto desde os versículos 32 até ao 35, a última parte que lemos do nosso trecho. A segunda reação foi a comunhão. Oração e comunhão. Do que é que estamos aqui a falar? Uma comunhão que, acima de tudo, tinha como chave mestra, sabem o quê? O amor ao próximo. Se fosse o próximo a pessoa que se sentava ao meu lado na igreja lá em Jerusalém, ou fosse aquele que nem fazia parte da igreja lá fora e que precisava da minha ajuda. Necessitados, muitos deles com urgência. Comunhão. Comunhão de sentimentos. É esta a primeira coisa que nós vemos aqui. Versículo 32 diz: era o coração e a alma da multidão dos que criam. Comunhão de sentimento. Foi a forma que a igreja arranjou de enfrentar as crises. Não ia cada um para o seu lado. Sabe, uma coisa interessante é esta. Eu estou para ver ainda a igreja local onde todos pensem da mesma maneira. Todos aceitem a estratégia que a liderança da igreja, os anciãos, os diáconos, os pastores, apresentam à igreja como evangelismo, formas de evangelismo, estrutura da igreja, os cultos. Estou para ver o dia em que isso vai acontecer. No passado, tem até histórias de pessoas que discordavam na igreja, pura e simplesmente por causa do lugar onde estavam as lâmpadas da igreja.
Havia discussões que davam direito a quase a uma Assembleia Geral da Igreja, só para dizer que aquela luz está colocada, não está simetricamente colocada em relação à outra. Era preciso mais um metro para aqui. Vi algumas pessoas deixarem de ir à igreja pura e simplesmente porque houve uma irmã que convidou outra irmã para tomar chá no dia seguinte lá em casa, mas não a convidou a ela. Mostrem-me uma igreja onde todos pensem da mesma maneira, onde todos tenham o mesmo conhecimento, onde todos tenham a mesma opinião. Eu vou-vos dizer que encontraram uma utopia. Mas há uma coisa que, apesar de tudo, pode acontecer. É que, apesar de pensarmos de maneira diferente, apesar de pensarmos de maneira diferente, termos opiniões diferentes, por causa do Senhor Jesus, por causa do nosso Mestre, do nosso Salvador, todos nós temos o mesmo sentimento. De que podemos até nem concordar, mas eu já trabalhei com algumas organizações no passado, de onde saí, deixei de trabalhar com eles, muitas vezes por discordância de estratégia, de visão, inclusivamente, de missão, inclusivamente. Algumas delas eu já não estou com elas, com essas organizações há muitos anos, mas acompanho aquilo que se vai passando. E o que eu vos posso dizer é o seguinte: eu posso não concordar, tenho esse direito. Hoje falamos sobre os direitos. Eu posso ter o direito de não concordar com aquilo que é decidido como estratégia, como visão, naquela organização onde um dia eu trabalhei. Mas oro todos os dias para que dê certo. Eu posso dizer, não era assim que eu faria. Esse não seria aquilo que eu iria colocar no papel como estratégia para obter os resultados que não era assim que eu faria. Mas oro todos os dias ao Senhor, ao Rei dos Reis, para que aquilo dê certo. Para que aquilo que as outras pessoas que estão lá na liderança agora desejam fazer, que dê certo. Que seja para a honra e para a glória do Senhor e para a edificação e salvação de muitas almas. E este era o sentimento que havia ali também. Eles podiam pensar de maneira diferente, certamente pensavam de maneira diferente lá na igreja em Jerusalém. Tinham opiniões diferentes sobre tudo e mais alguma coisa. Mas nesta ocasião, com a expressão de comunhão, eles tinham o mesmo sentimento. Era uma comunhão de utilidade também. Veja no versículo 32, diz: todas as coisas lhe eram comuns. O amor vencera o egoísmo. O amor vencera o materialismo. E as pessoas que tinham mais do que aquilo que necessitavam, vendiam propriedades, como Barnabé fez. Pegavam no produto daquela venda e colocavam-no aos pés dos apóstolos com confiança, dizendo, é para auxiliar aqueles que necessitam. Comunhão de utilidade. E por fim, versículo 33, comunhão de testemunho. Diz-nos assim: e os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Como aquela comunhão dava um testemunho tremendo para o resto da população em Jerusalém. Já pensaram no impacto que pode a igreja ter na localidade em que está inserida, quando as pessoas passam por nós, quando as pessoas nos veem juntos, aqui dentro ou fora daqui, e percebem que há uma coisa para além dos nossos sentimentos, para além das nossas opiniões, para além dos nossos pensamentos, que nos une, que nos faz ter todas as coisas em comum. Estou a falar do quê? De Cristo. Ele é a peça fundamental que nos une no nosso destino. Que também os de lá de fora possam dizer em relação a nós: vejam como se amam. Vejam como eles se respeitam. Vejam como eles, apesar de pensarem de maneira diferente e serem diferentes uns dos outros, caminham todos na mesma direção.
têm todos o mesmo sentimento. E vivem, esta será uma palavra que provavelmente não usarão lá fora, mas alguma coisa parecida, e vivem em comunhão. Duas reações à crise: oração e comunhão. Não quero ser um profeta, mas a igreja, qualquer que seja ela, não está isenta das crises. Queira Deus que não aconteça nunca com esta igreja da Almeada. Mas se surgir algum dia uma crise, lembrem-se, a reação é esta: oração e comunhão. Que o Senhor nos abençoe.